A gráfico, eu vou chamar o nosso terceiro convidado de hoje, analista técnico Rodrigo Paz, analista técnico da PagBank. Rodrigo, muito obrigado por sua participação e bem-vindo ao Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí ao BMC. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. E vamos lá, vamos dar uma olhada nos gráficos e ver o que a gente teve de movimentação do dia de hoje. É isso aí, Rodrigo. Um dia bastante mocho, né? Bastante morno. Apenas 13,67 bilhões de reais de volume financeiro. A média é quase o dobro, né? Então, pouco volume. Mas o que a gente está vendo no gráfico das melhores do dia? Então, eu vou começar te perguntando de Raizen, de BTG Pactual e de MRV. O que você está vendo aí no gráfico dessas três ações? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aproveitar já colocar aí na tela. Já está aí na tela agora o gráfico aí com vocês. Vamos lá, iniciando aqui por Raizen. A Raizen que foi o destaque aí do dia. Porém, a gente vai vendo um movimento dela, né? Um possível movimento de reversão, tá? Visto o movimento de alta que ela vinha desenhando, a gente consegue ver aqui bem claramente, né? Topos e fundos ascendentes, médias ali para cima, estava muito bem desenhado. Só que agora no curto prazo, a gente consegue observar aqui um pivô de baixa. E diante desse pivô de baixa, a gente consegue ver esse movimento aqui, onde já vem médias cruzando aqui para baixo, então pode sinalizar uma correção no curto prazo. Visto esse cenário de correção, é bom ficar atento às regiões aqui, esse último fundo que ele deixou aqui na faixa dos 3,85 e para o movimento mais forte de baixa, buscar até a faixa aqui dos 3,47. Para o movimento de alta, para uma retomada aí altista, né, tem que pelo menos retomar a região de médias acima ali da faixa dos 4,30 para novamente buscar essa região dos 4,70. Aí sim, acima dessa região, buscar a faixa dos R$5. Então, para um cenário agora de curto prazo, é bom ali um pouco de atenção, visto esse possível, né, pivô de baixa e um cenário aí corretivo um pouco mais forte aí relacionado à raiz. Sobre BTG, né? BTG, BPAC. Vamos lá, BPAC que eu vou até jogar aqui para o gráfico semanal. Olha como esse ativo vem subindo, né? Desde que chegou aqui, ó, março, fez aqui o fundo próximo à região dos R$18. Até agora, o preço atual chegou a subir 81%. E é importante ressaltar que BTG rompe a região de topo histórico, que era na faixa dos R$31,56, e de fato agora mostra ainda certo potencial para continuidade, né? Claro que a gente deve ficar atento, foi um movimento ali muito forte de alta, deve haver alguma correção, mas quando a gente volta ali para o gráfico diário, olhando o movimento de curto prazo, segue com um movimento muito bonito de alta, está ali numa região próxima ali de sobrevenda, considerando o IFR, porém a gente consegue ver que ainda tem potencial. O que a gente consegue fazer agora, né, jogando aqui novamente aqui para o gráfico, vamos jogar só para o gráfico aqui um pouco maior, para que a gente consiga então projetar nessa última pernada de alta, para a gente colocar um alvo na operação, a gente consegue buscar um alvo ali próximo dos R$43 ainda, relacionado a BTG. Segue com time interessante, inclusive aqui o rompimento desse topo aqui, a gente pode, da faixa dos R$33, a gente pode esperar algo mais aí ainda para BTG, que pelo que parece ainda não acabou com esse movimento de alta, que está bem impulsionado. Eu vou pedir somente para você repetir o terceiro ativo, que eu lembro que foi Raizen, BTG, e MRV. MRV hoje também está em forte alta, 2,96%. Vou aproveitar para te perguntar também sobre Redditor, que estou vendo que também está tendo uma alta importante no último período, né? O que você está achando? MRV e Redditor. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro aqui sobre a MRV. MRV que é um case bem interessante, né? Desde ali do início do ano teve uma correção, um movimento bem forte de baixa. E desde ali, né, que começou a impulsionar, e desde fevereiro até o topo que atingiu na última semana, subiu mais de 145%. Então, é um ativo que volta e meia a gente consegue, inclusive, alguns trades de curto prazo, visto esse movimento de alta, só que agora ela chega numa região ali relevante, né? Se a gente olhar aqui, é uma faixa de resistência que já segurou anteriormente, ali em 2021. Temos, na verdade, essa faixa aqui que a gente pode traçar.
de resistência. Então é justamente agora onde está brigando. Temos também a média de 200 períodos, então a região ali entre os R$ 13 e a faixa aqui dos 13,50, a gente tem uma região bem forte, porém o cenário continua comprador. A gente só tem que aguardar, assim como o Ibovespa, que agora está um pouquinho ali de lado, a MRV a gente tem que aguardar um pouquinho agora esse rompimento para buscar novas posições. O ideal é acima dos 13,50, aguardar um pullback, alguma correção para novas entradas. Quando a gente joga aqui para o gráfico diário, a gente vê que de fato vem formando esse movimento, segue aqui topos e fundos ascendentes, médios ainda seguem inclinados, temos um bom volume ali nas compras e a gente fica atento apenas para o rompimento dos 13,56. Rompendo esse movimento, ou rompendo essa faixa de preço, a gente vê que tem um caminho longo aí pela frente, né? A próxima faixa de resistência está ali na faixa 17,30, 17,70, com topo lá na faixa de 19, R$ 20. Então tem espaço, mas vale a pena ali um pouquinho de atenção até o rompimento dessa faixa de resistência. Olhando agora o gráfico de Redditor, que também foi um dos destaques do dia de hoje. Redditor que segue no movimento ali de correção, depois das fortes altas também, atingiu o fundo aqui na faixa ali, mais ou menos ali em março, né? E desde que atingiu essa região de fundo até a região de topo aqui, subiu próximo de 74%, então alta bem relevante, só que aquilo, ali como MRV, a gente tem uma faixa aqui de resistência forte, né, na faixa aqui dos 34, 34,50, que a gente vai precisar desse rompimento para impulsionar novas altas. De fato, ele vem corrigindo, hoje entrou bastante volume, temos uma barra forte, segue em movimento corretivo, rompendo a faixa ali dos 34,40, abre oportunidade, inclusive, para buscar a faixa ali dos 34,60, R$ 39, e em caso de correção, caso venha aqui um movimento mais forte de baixo, pode buscar novamente a média de 200 períodos aqui na faixa de R$ 28. Perfeito, perfeito. Agora, só para antes de passar para as quedas, para maiores quedas, vou aproveitar de perguntar dólar e Bovespa, né? Que a gente esqueceu de falar logo no começo. Comecei já com as maiores altas, esqueci das mais importantes, dólar e Bovespa. Depois a gente passa para as 3 piores do dia. Como que está se comportando o Ibovespa e o que você está vendo também no dólar? Certo, vamos lá. Vamos dar uma olhada então em Ibovespa e dólar. A gente já foi empolgando, vendo ali as maiores altas, mas vamos ver aqui agora, né? O Ibovespa que hoje fechou com alta ali de 0,43, segue nessa região mais lateralizada. Se eu colocar até aqui, ó, um retângulo, a gente consegue observar que vem negociando dentro dessa faixa aqui de preço. Buscou até um rompimento aqui na faixa dos 116,600 aqui foi no dia 11, acabou não fechando aqui abaixo, segue dentro desse movimento, vemos médias aqui bem de lado, então a gente vê, né, um certo descanso, vamos dizer assim, do Ibovespa, visto os movimentos recentes de alta. Desde que atingiu essa região de fundo aqui também ali em março, né, chegou a subir aqui próximo de 24, 25%, subiu ali muito. Então a gente vê agora de fato um movimento ali mais lateralizado, pode estar ganhando força, né, para o impulso. O que é importante a gente mencionar do Ibovespa, ele está em uma região de resistência muito forte. Na faixa dos 121.600, a gente teve a região de máxima de 2022. E agora aqui em 120.518 foi a máxima desse ano. Então, é uma região muito forte ali de resistência. Vamos aguardar. Por enquanto, eu considero o cenário aqui, claro que é de alta, a gente não pode negar que o cenário é altista, mas nesse curto prazo, um cenário ali de indefinição, onde a gente vai ter que aguardar esse movimento, ou ele segue aqui para baixo, numa correção mais forte. Em caso dessa correção mais forte, né, tende a buscar aqui primeiro essa faixa dos 114.800, onde registrou essa região aqui de resistência, e caso rompa, aí sim pode ter um movimento mais forte de baixa para buscar a faixa ali dos 110 mil e com alvo mais longo lá na faixa dos 101, 97 mil pontos. Então, é um cenário ali de atenção que a gente tem nesse curto prazo, mas temos que aguardar certa definição aí do Ibovespa. E para o cenário altista, caso rompa ali a região dos 120.500, 121.600, que a gente falou que é uma região ali importante, né? O próximo alvo projetado fica ali na faixa dos 125 mil pontos e o alvo mais longo lá na faixa de 131, né, que é a máxima histórica do Ibovespa, registrada em junho de 2021. Então, por hora, a gente acompanha um pouco mais de perto esse movimento de curto prazo, a gente tem média de lado, tem um movimento ali indefinido, né, nesse curto prazo, que a gente aguarde uma definição, seja para cima, seja para baixo, se ele corrige mais um pouquinho, se de fato a gente tem esse fôlego comprador tão esperado aí pelo mercado para buscar ali 121, 125 mil pontos. Agora, perfeito. Já mudando aqui, né, a gente falando agora do manda ver com o dólar. Futuro. Vamos o dólar? Então vamos lá, seguindo aqui o dólar.
a gente observa que o movimento é bem desenhado ali de baixa, né? Sequência de baixa, vem buscando ali algum repique, alguma coisa, mas é inegável a gente ver que o movimento está mais perigoso romper agora essa faixa aqui de suporte do que o movimento ali de repique, pelo menos nesse curto prazo. A gente tem um bom volume de venda, temos um bom volume de vendas, temos ali médias para baixo, então todo um contexto desenhado, né, para a sequência baixista. O que a gente tem de relevante? Essa faixa aqui dos 4,78, faixa a qual já segurou aqui algumas vezes, está com certa dificuldade para romper. Então é uma faixa que pode haver um repique, pode novamente segurar, buscar aqui região de média, ali na faixa de 4,88, R$5, mas o cenário mais claro ainda é de baixa. E lembrando que se romper a faixa dos 4,78, deve buscar a região ali de 4,60, 4,50. Inclusive o candle de hoje mostra para a gente, né, que novamente chega ali na região de média, deixa uma grande sombra, indicando que quando chegou nessa zona aqui de média, entra bastante força vendedora. Esse pode ser um candle que pode contribuir mais um pouquinho aí para quem sabe perder essa região de suporte amanhã ou aí nos próximos dias. Perfeito. E agora vamos terminando com os 3 piores do dia. IRB, BRF e VEG. O que você está achando dessas 3? IRB, que vem de um momento de forte alta, mas está perdendo força no último período. VEG e BRF, que hoje simplesmente desabou o papel após caso de gripe suína, de gripe aviária, perdão, e a operação que fez de follow-on. Isso, então vamos lá. Primeiro aqui na IRB, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo gráfico semanal. Como você mesmo mencionou, nesse ano temos uma alta forte, né? Desde março até o topinho aqui chegou a subir 193%, cerca de 190 ali por cento, então uma alta muito forte. Só que na última semana a gente consegue observar que o candle que ele deixa aqui já é um candle que sinaliza ali um possível cenário vendedor. Temos afastamento de médias, né? O preço tende a convergir ali com as médias, então temos um afastamento grande aí das médias. Se a gente pegar o fechamento da última semana até aqui, 14%. E aqui depois que ele formou, né, esse fundo duplo, impulsionou novas altas, só que esticou muito, então tem um espaço sim para correção, primeiramente até a faixa aqui dos 44, 40 reais. Olhando pelo gráfico diário, a gente consegue observar que ele ainda não reverteu a tendência, né? A tendência que segue com topos e fundos ascendentes. Ainda temos a média de 20, pelo menos, né? Que foi a última média que ele veio obedecendo aqui bastante, desde ali do movimento, desde que se iniciou, né? O movimento de alta, onde a gente teve o cruzamento da média mais curta aqui com a média de 20, e vem subindo, né? Então, o primeiro movimento, o primeiro preço que a gente vai ter muita atenção é a faixa dos 45,90. Se ele perder, principalmente se fizer algum pivô de baixa e perder essa região, pode sim reverter a tendência no curto prazo e aí sim fazer correções mais fortes, buscar a faixa aqui dos 40 reais ou mesmo região de média aqui na faixa dos 29 e 30. Então, para IRB, eu digo assim, tá naquele cenário que a gente deve ter um pouco mais de cautela, esperar qual vai ser o movimento, se de fato forma ali um pivô de baixa, forma algo do tipo, ou se pode ser mais uma correção até a região de média. Claro que a gente tem que ter um sinal bem claro aqui para uma possível continuidade altista aí, para buscar a região dos 56, 59 reais. Mas por enquanto o cenário ali é mais cauteloso em relação a IRB. Vamos a BRF. A BRF que recentemente também teve aí um movimentozinho aqui forte de alta, né? Mas segue ali no movimento, tem uma faixa aqui de resistência na faixa dos 10 reais, e a gente agora aguarda essa definição. De fato, ele já fez aqui um primeiro movimento de baixa, tentou novamente ali o topo, e a gente vê que vem sofrendo bastante aqui nos últimos dias, principalmente também relacionado a notícias, e a gente fica atento a esse rompimento, ó. Deixa eu só traçar aqui diretamente a linha aqui dos R$ 8,17, que de fato ele pode estar até fazendo aqui um topo duplo. A gente consegue traçar aqui, ó, onde ele forma esse topo, corrige até a região dos 8,17, volta lá. Então ele pode estar formando aqui um topo duplo e diante desse rompimento aqui para baixo, buscar as faixas ali dos 7,15 ou mesmo aqui a região dos 6,50. Então, também é um cenário mais cauteloso, por enquanto a gente aguarda ali algum movimento, tem essas faixas, tem muita média, tá bem presa, as médias estão inclinando aqui para baixo agora, a média mais curta de 9 períodos, né? Então, vale um pouco de atenção, um pouco de cautela, e se perder faixa de 8,17, pode aí deixar o cenário um pouco mais complicado em relação à BRF. E agora aqui é a VEG, né? VEG que hoje tem o resultado dela que sai essa semana, a gente vê o movimento aí de baixa, né? Depois que chegou aqui, que atingiu essa faixa aqui
próximo ao topo, 41, 43 reais, não conseguiu romper, foram diversas semanas aqui buscando esse rompimento, não conseguiu, e de fato aqui nas últimas semanas vem se consolidando num movimento aí mais para baixo. E ela está numa faixa de suporte, tá? Que foi a mínima ali em dezembro do último ano, e ela está nesse teste agora da faixa dos R$ 35. Assim, já está assim, a gente está num movimento mais lateralizado, ainda não temos assim de fato uma reversão, vamos dizer, está muito próximo de confirmar uma reversão de tendência, e a gente perder na faixa dos R$ 35 abre espaço para buscar lá a faixa de 32, 31 aqui na média de 200 períodos. Claro que se romper aqui, pode ficar um pouquinho mais complicado buscar ali a faixa dos 27, mas vale muito a atenção a essa faixa de suporte, ver se de fato vai romper, ou pode acontecer dele segurar nessa faixa de preço, teremos umas respostas aí nos próximos dias, mas assim como as demais baixas que a gente comentou, IRB e BRF está em um cenário ali bem cauteloso para esse curto prazo. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer. Termino te perguntando sobre as gigantes da B3, ou seja, Vale e Petrobras, que sozinhas determinam metade, basicamente, do volume negociado na Bolsa. O que você está vendo para Vale e para Petrobras? Certo, vamos lá, vamos começar aqui por Petrobras, né? Petrobras que fez um movimento muito forte de alta recente, segue no movimento ali de alta, não perdeu o contexto, né? Teve algumas correções, claro, ali se a gente pegar a partir de março, que foi aquele grande boom, né? A gente chega ali a ter próximo de 66% em Petrobras e vem num cenário de correção. A correção é aquela que a gente fala que é a correção natural, a correção saudável dentro do movimento de alta. Até então, está segurando nessa região aqui próximo dos R$ 28, que foi onde formou um topo ali em 2022, está segurando, pode formar aqui um pullback para então dar continuidade. Está próximo ainda de uma faixa ali sobrecomprada, acredito eu que ainda pode corrigir um pouquinho mais aí as ações da Petrobras. Quando a gente joga aqui para o gráfico diário, a gente observa, né, que ele já fez o movimento aqui de baixo, corrigiu até as médias e deu continuidade. Meu ponto de atenção fica a faixa aqui dos R$ 28, né, que a gente observa aqui como esse ponto aqui de máxima. Depois dele não tem muita coisa aqui para segurar, né? Não tem outras faixas aqui tão relevantes. A gente vai ter aqui a faixa ali dos R$ 26, aqui dos 25 e depois a faixa dos R$ 23. Então, segue ali com o cenário também um pouco ali de cautela. Claro que pode segurar nesta faixa dos 28 aqui, em formato de pullback, dá continuidade. Vamos ver como vai fechar essa semana, hoje ainda é segunda-feira, mas dependendo do fechamento aqui, acima de média, se continuar com a entrada de bom volume, confirmando esse movimento, pode buscar novamente aqui a região de topo. Mas vale ali certa cautela, está na região ali de topo, já fez certa correção, mas está próximo da faixa sobrecomprada ainda ali com o nosso indicador, o IFR, então a gente precisa que se firme acima dos 28 com um ótimo volume comprador, com um volume bem forte, para que possa buscar novamente região de topo lá nos R$ 32. Já a Vale segue ali uma região interessante de suporte, na faixa ali entre 63 e 60 reais. Na última semana impulsionou bem, né? Subiu ali 4,8, mas segue no movimento ainda de baixa, né? O movimento é de baixa, a gente tem várias médias, várias regiões ali segurando ainda. Vamos voltar até aqui para o gráfico diário. E aqui a gente observa mais claramente isso, né? Que para seguir o movimento agora de alta tem que se firmar acima ali dos 70, 72 reais para que consiga reverter essa tendência, né? A gente vê que desde que chegou lá no topo já caiu aqui, ó, próximo de 34%. Só que essa faixa de suporte ela é muito relevante quando a gente olha ali nos últimos tempos, né? Aqui principalmente ali em meados de 2022 foi onde conseguiu segurar para impulsionar novas altas. Então é uma região que eu diria ali de certa forma até decisiva, essa faixa dos 60 reais, que se conseguir segurar aqui do jeito que está fazendo, romper médias aqui, faixa de 71, 72 reais, pode impulsionar novas altas para buscar lá novamente 80, 90 reais, mas a gente ainda vê o cenário bem pesado ali para Vale. Então médias bem para baixo, está numa faixa ali interessante do IFR ainda, que ainda chegou próximo da sobrevenda, mas não deu grandes sinais ali compradores, e a gente observa ainda, eu ainda prefiro ali observar um pouquinho mais de fora, mas caso ela vá ali acima dos 72, 73, pode impulsionar altas boas, buscar lá novamente faixa de 77, 80 reais. Perfeito, então
Vamos ver o que vai acontecer também com essas gigantes e a gente então vai voltar a conversar sem falta e sem dúvida nos nossos próximos closing aqui na BMC. Por enquanto eu agradeço muitíssimo o Rodrigo Paz, analista técnico do PagBank, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço aí a oportunidade, estamos aí à disposição. Sempre um prazer. Muito obrigado, Rodrigo. E vamos para o nosso gráfico do dia, gente. Vamos dar uma olhada no gráfico do dia desta segunda-feira de começo de semana, mas lá na Europa já estamos no meio das férias. Férias que na Europa começam tradicionalmente no mês de junho, final de junho, começo de julho no máximo, e os aeroportos na Europa estão lotadíssimos, assim como as cidades turísticas, preços nas alturas. Mesmo assim, parece que metade da Faria Lima está na Grécia ou na Croácia ou na Itália nesse momento, e os aeroportos nos Estados Unidos também estão voltando a ter o mesmo nível de passageiros do que os níveis pré-pandêmicos. Esse gráfico que vocês estão vendo mostra como o tráfego aeroportual, dos aeroportos, voltou aos níveis pré-pandêmicos em 2023. A gente está vendo aqui o gráfico em azul mais escuro para esse ano, azul mais claro 2019, ou seja, antes da pandemia, o amarelinho 2022, o ano passado, quando já as vacinas estavam basicamente todas distribuídas. 21 e 20 anos de pandemia, a gente está vendo uma redução quase para zero em abril de 2020, o tráfego aeroportual nos Estados Unidos.